uma empresa, mesmo tendo psicóloga dentro do RH, ela nos contrata. Eu vou te dar três motivos, tá? Agora, existe também, né, nesses 22 anos que eu estou na consultoria, as empresas com as quais eu trabalhei e trabalho na consultoria, eu posso te afirmar que 95% tem psicólogas no RH. Então, isso não impede a empresa de nos contratar. E vou te dizer uma coisa, isso facilita muito o nosso trabalho. Quando nós temos no RH colegas psicólogas que vão nos apoiar no trabalho que nós vamos desenvolver, e eu vou te dar alguns exemplos aqui. Então, veja só, eu vou te dizer, né, de uma experiência que eu tive quando eu era gestora, tá? E eu contratei psicólogas, consultoras, mesmo tendo psicóloga na minha equipe. Então, olha só, quando eu era gestora de RH numa multinacional, eu tinha na minha equipe jornalista que cuidava da comunicação interna, eu tinha advogados que cuidavam, né, dessa parte da advocacia, mas tinha um escritório que assessorava a gente como advogados, tinha, mas também eu tinha uma, um advogado, uma advogada que trabalhava na minha equipe, tinha psicóloga, tinha administradores, tinha um assistente social que cuidava de toda a parte de benefícios, enfim. Tinha a parte de segurança e saúde, medicina do trabalho, que tinha médico do trabalho, enfermeiras do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, técnicos de segurança patrimonial, enfim, imagina, era uma equipe de mais de 50 pessoas que eu coordenava, e tinha também, né, todas aquelas áreas que eu coordenava também, então era uma equipe bem grande, tanto diretos quanto indiretos, porque terceirizados também acabava ficando sobre a minha responsabilidade, portaria, restaurante e outras áreas. Então, quando eu contratava, né, uma profissional, uma consultora que era psicóloga para prestar um serviço para mim, por que eu fazia isso? Eu fazia isso por quê? Porque geralmente o trabalho a ser desenvolvido não era adequado que a psicóloga que estava na minha equipe desenvolvesse. E eu vou dar um exemplo. Se eu vou desenvolver gerentes, fazer um trabalho de desenvolvimento com gerentes, tá? Um trabalho de liderança com gerentes, ok? A psicóloga que está na equipe ali do RH, não a gestora, né, mas a psicóloga que está ali como analista de RH ou como uma business partner, que também é chamada de consultora interna, que tem um papel diferente da consultoria, nós da consultoria externa, né? Essa psicóloga que está ali no RH, ela está hierarquicamente abaixo desses gestores, ok? Então, os gerentes estão aqui, geralmente uma BP, uma consultora interna, uma analista de RH, seja lá o nome de cargo que ela tiver, ela está hierarquicamente abaixo desses gestores. Não é adequado, e isso é cientificamente comprovado, tá? Inclusive, assim, como didata em processos de grupos, né, que eu sou, então eu trabalho com grupos de desenvolvimento, formando pessoas, né, para trabalhar com grupos de desenvolvimento há mais de 20 anos, que eu estudo processos de grupos, enfim. Então, não é adequado que pessoas que estão em níveis hierárquicos diferentes coordene o programa de desenvolvimento desses gestores. E eu vou te falar o porquê. Pensa comigo, você tem lá 10 gestores, digamos que você tem 10 gestores que vão trabalhar em liderança, né, com desenvolvimento de liderança, e aí essa psicóloga, que é uma colega também deles, né, vai lá para trabalhar com eles, né, desenvolver, coordenar o programa de desenvolvimento de liderança. No programa de desenvolvimento de líderes, esses gestores vão se expor, esses gestores vão mostrar suas vulnerabilidades, as suas dificuldades.
E a tendência é que eles não se sintam à vontade em fazer isso com pessoas que são de dentro da empresa e que estão hierarquicamente abaixo deles. E veja uma coisa importante, isso é bem importante que você fique atenta. Eu estou dando um exemplo aqui de trabalhar com grupos de desenvolvimento de liderança, mas isso vale também para grupos de saúde mental no trabalho, entendeu? Digamos que a empresa vai fazer rodas de conversa ou vai fazer clínicas do trabalho. Não é adequado, isso é comprovado cientificamente. Tem empresas que insistem, mas isso já é comprovado cientificamente, que alguém de dentro da empresa, que tem o mesmo nível hierárquico, ou abaixo, né, que está no nível hierárquico abaixo, vai lá coordenar esses grupos de gestores. Então, o que a empresa faz? As empresas que estão mais bem informadas, empresas que estão no nível de desenvolvimento, de maturidade maior, contratam um profissional de fora que tem uma, entre aspas, neutralidade, que tem uma imparcialidade em relação à cultura organizacional, ao funcionamento daquela empresa, ao funcionamento daquele grupo. Então, vai ter um distanciamento que vai permitir, né, para essa consultora ver e poder ajudar esse grupo de uma outra forma, do que se ela tivesse ali dentro da organização, implicada, envolvida com aquele funcionamento, com aquelas questões que os gestores vão trazer. Então, percebe que é uma questão até científica que faz com que as empresas contratem consultoras, mesmo tendo uma psicóloga dentro do RH. E olha, isso a gente vê, né, em termos de resultado, de efetividade, né, quando uma empresa opta por contratar uma profissional que está fora, que é de fora, para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou te dar um outro